chamou a atenção de um dos tripulantes um menino de uns 10 anos que seguia calmo ali, calmo, observando tudo. E aí esse tripulante chega para esse menino, né, a certa altura, e fala: ô menino, você não tem medo não? O barco tá para lá e para cá, né, todo mundo gritando, todo mundo desesperado, e você aí, né, na maior paz. E o menino vira e fala assim: não, eu tenho medo sim, mas é que meu pai é o capitão. Então hoje nós vamos falar sobre fé. Será que nós reconhecemos que nas tempestades da nossa vida, nesse barco tem um capitão? Um capitão que é perfeito, que é justo, que é todo-poderoso, que nada acontece sem a vontade ou a permissão dele? Será que reconhecemos Deus como capitão das nossas vidas e das nossas embarcações? Porque não tem como nós falarmos de fé e não tem como termos fé num desconhecido, não é verdade? Alguém aqui assinaria um cheque em branco para uma pessoa que você nunca viu e deixar que essa pessoa preencha do jeito que quiser? É complicado, a gente até pode dar um voto de confiança, mas aquela fé na qual a gente descansa em paz, que nos traz confiança, segurança, ela é gerada a partir do encontro e de uma intimidade. Então nós precisamos ter intimidade com Deus. Quando falamos de fé em Deus, fé na providência divina, nós precisamos primeiro nos perguntar: qual Deus eu acredito? Um Deus que alguém me apresentou ou que eu ouvi falar, mas nunca questionei, não sei porquê, só me falaram para eu confiar que tudo ia dar certo? Ou eu conheço Deus? Será que eu conheço esse Pai? Será que eu conheço as suas características? Será que eu sei, por exemplo, que Ele é eterno, ou seja, antes de tudo já era Deus, e para além de todos nós e todas as criaturas e de tudo que vai passar, Deus continuará sendo Deus? Será que eu sei que outra característica é que Ele é onipotente e onipresente, ou seja, Ele está em tudo e tudo obedece à sua vontade e à sua lei? Será que eu sei também que esse Deus é puro amor? E quando eu falo puro amor, é um amor que a gente nem conhece, gente. Porque o nosso amor, ele ainda chega e alcança em um determinado estágio. Deus para nós é como um oceano, do qual nós somos ainda apenas uma pequenina gota. Portanto, Deus permanece a todos nós insondável. A gente pode, segundo nos revelam os Espíritos, no livro dos Espíritos, imaginar, né? A gente pode imaginar Deus, a gente pode intuir Deus, mas a gente ainda não compreende Deus, justamente porque nós ainda, enquanto gotas, não podemos sondar o oceano que é Deus. Fé, como nos diz Santo Agostinho, é assinar uma folha em branco e deixar que Deus nela escreva o que Ele quiser. Em Deus nós podemos confiar, gente. Para Deus nós podemos assinar uma folha em branco, porque se nós conhecemos esse Deus do qual eu estou falando, nós temos a certeza de que esse Pai vai preencher de uma forma muito melhor, até do que nós gostaríamos, não é verdade? Entre humanos, provavelmente a gente pode ter uma desconfiança. Não preencheríamos talvez um cheque em branco, como eu falei, ou uma folha da nossa história, não deixaríamos o outro preencher, até porque cabe a nós protagonizar a nossa história. Mas Deus sempre vai preencher cada página da nossa vida da melhor forma possível para a nossa evolução. Também é importante entender isso. Não da forma mais agradável, nem da forma como nós pedimos. Assim como um pai ou uma mãe que tem o mínimo discernimento não faz tudo que seu filho ou sua filha pede, não é verdade? Busca fazer aquilo que é o melhor. Busca fazer aquilo que vai ajudar esse ser a evoluir, a se desenvolver, a crescer. Então, fé é também saber aceitar os nãos que Deus nos dá através da vida. Às vezes Deus também, assim como um pai, fala: não,
Isso não é o melhor para você, meu filho. E aí nós humanos, se não temos uma outra virtude chamada humildade, a gente começa a brigar com Deus. Será que Deus me esqueceu? Né? Será que Deus não me escuta? Será que eu tenho que mudar de religião? Porque eu estou rezando lá para o Deus que me falaram, não está funcionando. Talvez se eu for para o budismo? Não, talvez se eu chamar ele de Jeová? Talvez, né? Pode ser que Deus goste mais de ser chamado de Alá ou de Jeová. Será que Deus é assim, gente? Ou será que isso somos nós humanizando Deus? Fé é a confiança em Deus, a certeza de que o bem sempre acontecerá e triunfará. Sempre. Mesmo quando nós não vemos o fim do caminho, é ter confiança de que Deus traçou aquele caminho, e se aquele caminho tem obstáculos, tem armadilhas, tem desafios, é porque Deus, nosso Pai, que nos conhece no íntimo, sabe que tudo aquilo nos fará crescer, refletir, melhorar. Certa vez Jesus, esse grande mestre, ele disse: se tiverdes fé do tamanho de um grão de mostarda, direi a esta montanha, transporta-te daqui para lá, e ela se transportará. Será que Jesus estava falando da montanha física mesmo? De um superpoder, que a gente chega para a montanha e fala, vai para lá, e a montanha vai? Ou será que faz mais sentido a gente entender as palavras do mestre como um convite a transportar as montanhas do nosso orgulho, do nosso egoísmo, a mover as montanhas dos nossos medos, do desânimo, tirando essas montanhas do caminho, tirando essas montanhas que nos impedem de avançar nesse caminho estreito que ele veio nos ensinar. Fé é uma força ativa e jamais passiva. É uma marcha corajosa, mesmo às vezes com os olhos lacrimejando. Tenho certeza, eu não conheço vocês, mas eu tenho certeza que eu posso afirmar isso, mesmo sem conhecê-los. Todo mundo aqui já caminhou na vida querendo parar em algum momento, não é verdade? Achando que o desafio era muito grande, ou querendo voltar para trás, opa, aqui eu encontrei algo que eu não estava querendo, ou caminhou com os olhos marejados, né? Mas fé é isso, é a gente continuar caminhando, sabendo que o caminho é caminhar, que o caminho é seguir em frente. E é também acreditar que se Deus é bom e justo, a vida sempre vai trazer uma novidade ali na frente. Nós não podemos nos congelar no primeiro trauma, na primeira experiência negativa, né, achando que aquilo ali, a vida perdeu o sentido. Todos nós passaremos por experiências dolorosas, por frustrações, por, às vezes até experiências que nos deixam envergonhados, né? Ou traumatizados, ou tristes, ou revoltados. Cada um reage de um jeito, essa é a verdade. Mas fé é continuar a marcha em frente, confiando que tudo, gente, tudo que Deus permite chegar no nosso caminho tem um propósito para a nossa cura e a nossa libertação. Porque se Deus, de novo, Ele é bom, e se Deus, para além da sua justiça, tem uma virtude chamada misericórdia, tudo aquilo de ruim, ou que nós chamamos de ruim, que Deus permitiu que chegasse até nós, porque Ele precisa permitir, vocês percebem? Não existe azar. Opa, Deus dormiu aqui, ó. Deus estava me protegendo até aqui. Aí nesse ponto Deus dormiu, chegou esse tal desse problema. Deus não dorme, Deus não descansa, né? Jesus falou isso. Meu Pai trabalha até hoje, eu também. O mesmo Deus que criou o mundo, o universo, Ele todo dia, incessantemente, está cuidando de cada uma das suas criaturas. É muito complexo a gente entender isso, né? Mas se esse Deus permitiu esse tal de problema chegar na sua vida, ter fé também é saber que atrás desse problema tem uma mensagem, tem um aprendizado aí para você. E Deus não quer que você sofra, porque assim como qualquer pai amoroso, Deus quer ver cada um de nós feliz, realizado, em paz.
Ele quer apenas que nós aprendamos com esses problemas. E como um bom pai, ele deve estar lá, cada vez que a gente aprende com um tropeção. Pô, que bom, meu filho, agora você entendeu a mensagem. Segue em frente. E aí, Vinícius, e aí acabou os problemas? Não. Ó que notícia boa, vai vir outro. Porque a gente evolui assim, né, gente? Como é que a gente evolui? Como é que um capitão avalia a qualidade dos seus marinheiros? Com certeza lá não é com o barco no porto, né? Nem com o mar calmo. A gente vai ver qual é a nossa capacidade de navegar quando a ventania vem, a tempestade, o céu fecha, as ondas ficam altas. Então fé é também a gente saber fazer aquilo que Paulo de Tarso nos convidou: em tudo dai graças. Quando a gente consegue dar graça em tudo que acontece pra gente, aí com certeza a gente já deu um passo grande nessa virtude da fé. Em tudo, gente. Em tudo dai graças. E olha que a gente está ouvindo essas palavras de um homem que foi torturado, humilhado, questionado, porque antes de ser um dos seguidores de Jesus, ele era perseguidor. Então ele foi negado e rejeitado no começo do seu apostolado, até pelos discípulos. Imagina, gente, Paulo, que perseguiu cristãos durante anos, de repente aparece se dizendo convertido. Será que receberam ele de braços abertos? Oh, que bom, meu irmão. Que bom que você descobriu o Cristo agora, né? Então Paulo é um cara que tem propriedade e autoridade moral para nos falar isso. Se esse cara que foi apedrejado, preso incontáveis vezes, ele está nos dizendo: em tudo dai graça. Na hora da dificuldade, na hora da dor, na hora da alegria também, na hora da conquista. Quando a gente consegue dar graças, ou seja, agradecer ao Pai tudo que nos acontece, é porque a gente já reconheceu que no nosso barco tem esse capitão. E que se a tempestade ou a ventania chegou, por mais que não seja agradável, como muita coisa na vida não é, aquilo é o melhor para nós naquele momento. Também é importante, quando falamos de fé, lembrarmos que a fé deve ser raciocinada. Como nos dizia esse ilustre pensador, responsável por hoje estarmos aqui, Allan Kardec. Kardec, que nos esclarece na primeira página desse livro aqui, ó, Evangelho segundo o Espiritismo. Se você tem o seu, abre lá. Antes de qualquer capítulo, vamos ver o que Kardec colocou. Não há fé inabalável, senão aquela que pode encarar a razão face a face em todas as épocas da humanidade. O que Kardec está nos dizendo? A nossa fé não pode ser imposta. Não é mais o tempo das religiões que dizem: creia em Deus, porque se você não crê, você vai para o inferno. E se você questiona, é Satanás que está obrando através de você. Né? O Kardec nos diz: não. Se nos foi dada a inteligência, a fé precisa ser raciocinada. É preciso que a gente compreenda por que nós acreditamos em Deus. Senão, é como eu disse, será que a gente vai acreditar num desconhecido só porque alguém falou? Confia que ele é bom. Nós precisamos conhecer para compreender. Então aqui também vai um convite humilde, mas de coração. Vamos estudar o Evangelho. Porque o Evangelho, né, os Evangelhos são um convite, em diversos momentos, de Jesus nos apresentando esse Deus, as suas leis, as suas qualidades e a sua vontade. E todos os livros, na verdade, que compõem a Bíblia, nos apresentam atributos e informações sobre Deus, né? Se a gente for ler os profetas, muita coisa bacana. Salmos, muita coisa legal. Atos dos Apóstolos, né? Como está a passagem de hoje, também nos traz. Então, que a gente tenha uma fé raciocinada, que a gente não acredite porque alguém falou para a gente acreditar, né? E essa fé raciocinada é aquela que caminha de mãos dadas com a razão a todo tempo, como disse Kardec, a todo tempo.
E Kardec também disse isso, se a qualquer momento a ciência, né, contrariar qualquer coisa do que eu escrevi aqui, vá pela ciência. E de novo, é preciso a gente ter conhecimento e contexto. Kardec, não sei se todos sabem, antes de ser Kardec, de usar esse pseudônimo, era um cientista. Então é um cara que tem propriedade para falar sobre método, é um cara que fez o Livro dos Espíritos com um método científico, usando diversos médiuns em diversas regiões, fazendo a mesma pergunta, cruzando essas respostas, vendo quais respostas batiam. Se a gente não entende isso, parece que é só um devaneio, né? Para o leigo, o espiritismo parece só um devaneio. E credo, coisa diferente, fala de espírito lá, mas que espírito é esse que falou? Não foi um espírito. São inúmeros espíritos nos trazendo inúmeras mensagens e um grande codificador. Por isso que Kardec não é o criador do espiritismo, ele é o codificador. Ele apenas foi reunindo essas informações e nos trazendo essas revelações. Emmanuel nos diz: a fé que não pensa pode transformar-se em fanatismo, mas a fé que raciocina é a que edifica um mundo novo. Nós estamos edificando um mundo novo. Para que esse novo mundo venha, cada um de nós precisa primeiro renovar o seu mundo interior. Nós não mudamos nada fora que não conseguimos mudar antes dentro. A verdadeira revolução é silenciosa e acontece dentro. Quando nós mudamos, tudo muda. Porque quando nós mudamos, muda o nosso padrão vibratório, mudam os nossos pensamentos, mudam as nossas formas de ver, muda as palavras com qual nós cumprimentamos, né, ou interagimos, mudam os sentimentos que alimentamos. Então, fé também nos leva a esse movimento de reforma íntima, como se fala muito na doutrina espírita. Que a gente tenha essa fé que pergunta, que questiona, que na dúvida, ao invés de supor ou julgar, sustenta essa dúvida e vai atrás. Quantas vezes, não é, gente? Quando a gente tem uma dúvida, uma pergunta, o nosso cérebro, ele não lida bem com a dúvida. Vocês já perceberam isso? Com uma pergunta em aberto ou não respondida, tudo que fica em aberto, o nosso cérebro ele entra em loop. E a gente fica ansioso até esperar uma resposta, ufa. Nós temos que nos acostumar a ficar em paz com o não sei. Não sei, não faço ideia, isso aqui eu preciso estudar. Reconheço minha ignorância. Porque a gente sai falando coisas que a gente não sabe. Às vezes a gente sai dando opiniões sobre assuntos que a gente nem sabe do que se trata, porque a gente tem uma vergonha ou uma inquietação de achar que a gente não pode dizer não sei. Essa caixinha aí, na minha mente, ainda está em aberto. Não tem uma resposta. E também a humildade de saber que mesmo aquelas caixinhas que a gente já respondeu, às vezes a gente vai precisar buscar uma nova resposta, não é verdade? O que é fé? Talvez a gente saia daqui hoje com uma nova resposta. O que é Deus? Talvez lá quando a gente era criança a gente tinha uma resposta. Hoje a doutrina já nos traz outra. Então fé também é ter esse movimento interior de deixar a luz entrar e iluminar os cômodos da nossa casa coração. Em síntese, gente, para a gente sair com uma síntese daqui hoje também, fé é ter a certeza que Deus não erra. Essa é uma boa frase que resume fé também. Porque muitas vezes a gente fala, verbaliza e diz, não, eu tenho fé. Mas na primeira curva que a gente não estava esperando no caminho, a gente não acha que a gente que não viu aquela curva. A gente acha que Deus errou, não é verdade? Pô, tava tudo indo bem aqui, eu tava feliz nesse relacionamento, por que Deus foi lá e deixou isso acontecer? Eu amava tanto essa pessoa, outros vai ser diante da perda, não é? Poxa, mas que Deus é esse que deixa uma mãe enterrar seu filho? Né? A ordem natural dos fatores seria que Deus é esse que deixa uma mãe com o coração despedaçado
enterrar um filho. Se a gente realmente não tem essa fé firme, a gente vai questionar Deus. Mas aí é que a gente tem que ter a humildade de saber assim, opa, peraí, eu sou eterno? Eu já aceito isso? Sou eterno, tá? Eu tenho várias existências? Então, pera, será que eu sei a história antes? Será que não pode ser que aquele filho de 10 anos não precisava só de 10 anos aqui na Terra? E o que a gente está chamando de perda é libertação? É Deus dando o que é justo para ele, falando, meu filho, você só precisava de 10 aninhos aqui, ó, para purificar o resto, agora você merece um lugar melhor. Será que a gente sabe melhor do que Deus? Toda vez que a vontade de Deus contraria a nossa, a gente precisa ter uma humildade de questionar. Sabe quem? A nós, não a Deus. Porque fé é isso, é ter certeza que Deus não erra, jamais. A fé também é uma virtude que precisa ter movimento. Não adianta a gente acreditar ou confiar, é preciso agir. É conhecida aquela frase de que a fé sem obras é morta. Essa frase que foi escrita por Tiago, mas antes dita por Jesus. A gente pode lembrar também aquele episódio no qual havia uma mulher que há 12 anos sangrava, um fluxo de sangue ininterrupto. E reparem, essa mulher ela não conhecia Jesus, ela não seguia Jesus, mas ela tinha uma fé de que se ela tocasse a borda da roupa de Jesus, ela seria curada. Essa talvez seja uma das maiores formas da gente dizer o que é fé. Essa mulher, ela fez o que talvez nenhum de nós aqui faria. Ela acreditou num desconhecido. Ela só havia ouvido falar de Jesus. Ela não havia convivido com Jesus. Ela não conhecia Jesus. Mas ela acreditou que se ela tocasse a borda da roupa de Jesus, ela seria curada. E assim ela fez. E Jesus exalta essa mulher. Jesus faz questão de dizer ali naquela cena que foi tua fé que te salvou. Reparem, Jesus não fala, te curei, vai em frente, você está salvo. A tua fé te salvou, nos dando o exemplo do que é fé verdadeira. Reparem, essa mulher ela acreditou, mas ela foi atrás, ela se arriscou, porque naquela época você sangrar era tido como impuro, e a mulher já não era aquela coisa tão valorizada, né, gente? A gente está falando de uma sociedade bem ainda. Ela se arriscou bastante para isso, vocês percebem? Então fé é acreditar, mas é também agir de acordo com o que o nosso coração nos pede. E que a gente possa ter essa fé que tem obras. Essa fé que além do que a gente acredita, a gente realiza algo com aquilo. Talvez aí não há outra religião tão forte quanto o Espiritismo. Porque o Espiritismo afirma, é fora da caridade. Fora da caridade, meu irmão, minha irmã, não tem salvação. Porque caridade é amor em ação, é virtude em movimento. Não adianta professarmos uma fé, dizermos, acreditamos, confiamos em Deus, confiamos em Cristo, e na hora de apresentarmos as nossas obras, nossas mãos estão vazias. Aí eu pergunto para todos nós, será que Deus preferirá uma criatura que chega e se apresenta dizendo, eu tive fé a vida inteira, ou outro que sem dizer nada apresenta obras? Qual é a prova real da fé perante o divino? Muitas vezes nós podemos não dizer nada. Com atitudes e obras, nós estaremos defendendo a nossa fé. O caminho, então, é aquele que Jesus nos convidou. Toda vez que nosso ego estiver nos dizendo sobre nós, o que nós precisamos, o que nós queremos, lembra do Mestre.
o maior de todos, aquele que não teve erro, o que podia ter vivido uma vida de rei, como assim esperavam algumas facções, que achavam que viria um rei mesmo, um Messias com poder material. E no entanto, ele vive sua vida inteira servindo. E ainda nos diz: eu não vim para ser servido, mas para servir. O caminho para o nosso desenvolvimento, aquele que a gente pode ir sem erro, se coloca a servir. Está na dúvida? Está deprimido? Está triste? Está desanimado? Está com dúvida? Está ansioso? Vai servir. Vai servir na primeira oportunidade que aparecer. Vai montar cesta básica para os nossos irmãos atendidos pelas obras da Seara no Meimei. Vai doar um domingo de manhã em Paraisópolis. Só a sua presença você vai ver o seu valor. Quanto que uma criança fica feliz de você dar um abraço e ela saber que você foi lá por ela, né? Vamos nos colocar a serviço num asilo, um irmão em situação de rua, num sopão. Cada um de nós tem o seu caminho, mas é importante a gente se colocar a obrar. E lembrar daquela oração do Francisco de Assis, né? Senhor, fazei que eu busque mais consolar do que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, porque é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Com certeza aqui, Francisco não está nos convidando a morrer a morte física, mas deixar morrer em nós essas chagas do orgulho, do egoísmo, do materialismo. E isso é um trabalho diário. Um dia depois do outro nós vamos conquistando a nossa essência luminosa e divina. Que possamos percorrer esse caminho da fé, para que ao final dele nós possamos dizer assim como disse Paulo: combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus.